Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Voltamos para a nossa aula de Cidadania, Moral e Ética. O tema da nossa aula de hoje é ética. O que é ética para você? Onde que nós vemos a ética no nosso dia a dia? Você sabe o que é ética? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Você sabia que a ética é um dos valores que conduz o comportamento humano? Mas aí você pode me perguntar, tia, o que significa conduzir o comportamento humano? Conduzir o comportamento humano quer dizer que nós tomamos atitudes de acordo com o que nós acreditamos ser certo ou errado. A ética é um desses guias que nós temos, que nós utilizamos no nosso dia a dia em todas as decisões para julgar o que é certo do que é errado. É através dela que nós tomamos as nossas decisões diárias, ok? Todo ser humano possui os princípios de vida. Os princípios de vida são as coisas que você acredita serem o básico para que você possa agir corretamente. São as coisas que você fala assim, olha, eu não vivo sem fazer isso, eu não me permito fazer isso, porque eu sei que é errado, é algo que vai contra os meus princípios. Por exemplo, eu aprendi desde pequena que eu devo respeitar os mais velhos, certo? Esse é um dos princípios que eu tenho para minha vida. E eu sou contra desrespeitar, certo? Eu aprendi que quando eu atravesso uma rua, se eu vejo uma senhora carregando uma sacola pesada, eu devo ajudá-la a carregar essa sacola. Então essa é uma atitude mínima que está dentro dos meus princípios. São as atitudes que eu acho corretas dentro da minha vida, certo? Então essa é só o comecinho da nossa aula. Você já ouviu falar, por exemplo, essas duas frases? Isso é falta de ética. Essa pessoa não tem ética. Já ouviu falar sobre isso? Quando que você ouviu falar? A palavra ética possui muitos significados, muitos mesmos. Porém, para falar de uma forma ampla, ela é a filosofia, ou seja, ela é a ciência, ela é o que nós acreditamos que vai nos guiar na moral e nos bons costumes, nas nossas atitudes do dia a dia, ok? Aqui vai a minha primeira pergunta para você. O que é ética para você? Tem que me responder, hein? Você sabe a diferença entre ética e moral? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? A ética está mais ligada, como nós já falamos, ao que nós acreditamos ser certo ou errado, está ligado aos nossos princípios, ao nosso caráter, à nossa personalidade, ao que nós somos. A moral já está mais ligada ao nosso relacionamento com o outro. A moral está muito mais ligada, por exemplo, às regras, certo? Então, quando nós dizemos que essa é uma atitude antiética, quer dizer que é uma atitude que vai contra os nossos princípios perante a sociedade, perante o outro, tá? Quando nós, por exemplo, falamos que eu converso com você, aí eu falo, olha, é um segredo, por favor, não conte para ninguém. E aí você pega e conta para outra pessoa. Foi uma atitude antiética, foi uma atitude amoral, porque você feriu a minha confiança em você. Você feriu a sua própria personalidade, o seu caráter, a sua ética. Se você for uma pessoa que acredita que isso é uma atitude errada, certo? Então esse, por exemplo, seria um ponto onde nós poderíamos fazer essa comparação da utilização do termo antiético. A ética possui 4 valores. Não sei se vocês se lembram que nós já falamos sobre eles na sala de aula. O diálogo, o respeito, a solidariedade e a justiça, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo, tá? Eu gostaria que vocês só lessem junto comigo a página 14 do livro de vocês, tudo bem? Começa citando uma frase muito conhecida, um ditado popular que diz o seguinte: é conversando que se entende, ou é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente se resolve. E por aí vai, existem várias versões diferentes desse ditado. Porém, o importante é nós entendermos que o diálogo, a conversa, é capaz de evitar muitos problemas. Por exemplo,
Às vezes, eu fico um pouquinho chateada com uma atitude de um coleguinha, da minha professora, da minha mamãe, e aí eu guardo aquilo ali para mim. Se eu guardo para mim, eu fico todo tristinho, não consigo brincar, não consigo comer, nada disso, certo? Daí, quando eu sinto que eu faço um diálogo com aquela pessoa, que eu digo o que eu penso, que eu escuto o que o coleguinha tem a dizer, o que a mamãe tem a dizer, o que a professora tem a dizer, eu começo também a compreender o lado do outro. Eu começo a entender a forma como o meu coleguinha entendeu aquela situação. Eu vi de um jeito, mas a pessoa pode ter visto de outro. Às vezes eu fiz sem maldade, às vezes eu fiz sem a intenção de machucar alguém. E é somente através do diálogo, somente quando eu converso com essa pessoa, é que eu posso entender o que realmente está se passando no coraçãozinho dela. É quando eu posso realmente entender o que nós podemos fazer para mediar aquela situação, para resolver aquela situação. Então, um dos principais valores da ética é o diálogo, justamente por isso. Através dele, nós podemos nos entender e entender o próximo, para poder saber se um dos nossos princípios da ética, aquele que nós estamos ali um pouquinho feridinhos, se realmente é daquele jeito. Porque às vezes, quando a gente está dodóia, não fala assim, machucado por fora, mas por dentro, que alguém fala alguma coisa que nos chateia, que nos deixa triste, a gente começa a pensar algumas coisas, imaginar outras, a gente já pensa logo que a pessoa não gosta da gente, é ou não é assim? E aí quando a gente vai conversando, a gente se entende, a gente vê que não era daquele jeito. Então o diálogo é muito importante para a nossa ética, para o nosso princípio, para o nosso caráter, certo? Então esse é o comecinho da aula, tá? Que eu queria apresentar sobre a importância do diálogo para vocês. Vocês entenderam? O que é que vocês estão achando? Vão me dando feedbacks, tudo bem? Para finalizar na nossa aula de hoje, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem e refletirem sobre ele. Mas antes, vamos voltar aqui e continuar falando sobre diálogo. Um dos principais problemas que nós vemos no diálogo é que muitas vezes só a gente quer falar, não é verdade? Nossa, mas eu falo, eu tô machucada, eu tô doída, eu tô certa. Tia Gabi, você pisou no meu pé, eu tô certa, você tá errada. E aí você quer falar porque você acha que você está certo e você não quer ouvir o próximo. Então é importante, o diálogo é uma via de mão dupla. Na avenida não tem o carro que vai e o carro que vem? Exatamente dessa forma que funciona o diálogo. São as duas partes falarem, se ouvirem e se compreenderem. Da mesma forma que você fala o seu ponto de vista, você também entende o ponto de vista do seu colega, você escuta o ponto de vista do seu colega, certo? E no livro de vocês, ainda na página 14, fala sobre uma situação de um diálogo, mas que não era um diálogo presencial, com as duas pessoas conversando ali frente a frente. Era assim como nós estamos fazendo agora, era um diálogo virtual. A moça estava muito triste, ela estava passando por muitos problemas e ela queria muito conversar com um amigo dela. Daí ela começou a conversar com ele pelo celular ou computador, não me recordo aqui certinho, mas ela começou a conversar com ele pelo virtual. E aí, enquanto ela estava lá chorando, contando toda a sua aflição, todo o seu problema para o seu amigo, sem querer, ele ligou a câmera. E aí a amiga dele, que estava toda triste, contando a história de vida, viu que ele estava virado de costas para o celular, não estava prestando atenção em nada do que ela falava, estava comendo seu cheeseburger com batata frita e refrigerante naquela gula, aquela coisa, que vontade de comer, e não estava dando nem um pinguinho de atenção para ela. Como que você se sentiria se fosse dessa forma? De você querer estar conversando com alguém e essa pessoa não dar atenção para o que você fala? Você acharia isso interessante? Como que você se sente com isso? Então esse é um dos pontos muito importantes a respeito do diálogo, de nós realmente prestarmos atenção no que a pessoa quer nos dizer, de nós focarmos a nossa atenção, o nosso sentimentalismo também,
que significa sentimentalismo? Você realmente abrir o seu coração para você entender a angústia do seu colega, procurar ajudá-lo, dar uma palavra de conforto para o seu amigo, para a sua irmã, certo? Então o diálogo está presente em tudo na nossa vida, nosso dia inteiro, nesse momento mesmo nós estamos nos dialogando, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, tá? Vou colocar um videozinho para vocês agora que fala sobre a ética, mas é a ética na amizade. Como que nós vivenciamos a ética na nossa amizade? Na nossa roda de amigos, por exemplo, da escola, ou quando você está com seus amiguinhos do futebol, como que você percebe a ética nesse momento? Da questão mesmo de você se questionar, de você dialogar até consigo mesmo. Sabe quando a gente fica conversando sozinho, nossa, mas será que é certo eu fazer isso? Será que é a melhor atitude que eu posso tomar? A gente não fica conversando assim sozinho às vezes? Pois é, nesse vídeo nós vamos perceber exatamente isso. O quanto é importante nós dialogarmos com o nosso colega, mas também dialogarmos com nós mesmos, nós nos entendermos, nós ouvirmos a voz da nossa ética, tá? Então, espero que vocês assistam o vídeo, que vocês tenham gostado aí de toda a nossa aula, assim como também do vídeo, e espero a resposta de vocês lá no WhatsApp ou na ligação, falando para você o que é ética, o que mudou no seu pensamento sobre a ética a partir da nossa aula de hoje. Cada dia nós vamos falar um pouquinho para não ficar uma aula muito grande, chata, tá? Hoje nós não vamos fazer atividade escrita novamente, porque nós já temos o banco de questão de história que vocês vão estar fazendo daqui a pouquinho. Então, um beijão e até já já. Que tipo de lixo devemos jogar aqui? Plástico. E na lixeira amarela? Metal. E na azul? Papel. E na verde? Vidro. Muito bem! Uhul! Mas vai, né? Olha que legal! Joga pra mim. Rafa, esse é um presente pra você. Que legal. Obrigado, Alex. É o novo livro infantil da editora do meu pai. Gabi, meu pai disse que foi impresso em papel reciclado. Que legal, Bia. Obrigada. Pessoal, vocês nem imaginam o que eu trouxe hoje. Tcharam! Observem como eu sou bom nisso. Ah, não! Ele se mexeu! Agora é minha vez. Tá. Ih, errei também. Agora eu. Ai! Daqui! Você não sabe atirar. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo? Alex! Você é o cara que vai conseguir. O que é isso? Você só tem que pegar essa pedra e atirar no passarinho. Ah, não. Eu não vou machucar um passarinho. Ah, que medroso. Eu não sou um medroso. Então vamos lá. Segura aqui. Alex, não faz isso! Hã? Ah, não! O que foi que eu fiz? Viva o Alex! Ele conseguiu! Coitadinho do passarinho. A professora está vindo! Corre, pessoal! Alex, o que você fez foi muito feio. Desculpa, professora. Não siga um caminho qualquer, só porque alguém te mandou. Escolha o melhor que puder e não se arrependa depois. Não siga um caminho qualquer, só porque alguém te mandou. Escolha o melhor que puder e não se arrependa depois. Criança, criancinha, seja sempre ligadinha. Não faça sem saber o que te pedem pra fazer. Escute os bons amigos, os seus pais e a professora, e assim você fará a melhor escolha. Crianças, alguém quer contar como foi o final de semana? Professora,
Foi muito divertido. Minha mãe leu pra mim o livro que a Bia me deu. Eu gostei muito da história. Me dá um livro. Dá um livro. Legal. Calma, crianças. Professora, meu pai disse que não tem muitos livros para distribuir na escola. Por isso, ele vai colocar na internet. Logo estará no ar. Que bom! Assim todos poderão acessar gratuitamente. Depois daquele dia, nunca mais vi os passarinhos na escola. E tudo por minha culpa. Não fica triste, Alex. A gente precisa fazer alguma coisa para eles voltarem. Tive uma ideia! Vamos fazer uma casinha para os passarinhos. Essa noite eu sonhei com uma casa bem bonita. E com bastante comida. E com uma piscina para se refrescar. Boa ideia! Os materiais nós já temos, então vamos começar. Uau! Vamos colocar a casinha perto da árvore. Olha, um passarinho. Ei, tá vindo mais! Deu certo. Que legal! A casinha funcionou. Alex, a professora está vindo. Tenho uma surpresa para vocês. Um passarinho! Está vivo! A asa ficou boa. Ele está pronto para voar novamente. Não siga um caminho qualquer.